Esses são os próximos heróis e vilões que nós vamos ver na tela do cinema, e muito provavelmente a Marvel já plantou a semente da chegada de todos eles bem debaixo do seu e do meu nariz. O estúdio está guardando seus maiores pesos pesados em segredo absoluto para as Guerras Secretas e a nova fase cósmica. Hoje, nós vamos te provar quem são os 18 gigantes da Marvel que ainda não ganharam live action, mas que já estão com um pezinho dentro do UCM. Prepara a teoria, já deixa o like e bora para a lista, porque a escala de poder é imensa e o nosso primeiro lugar já teve até a origem contada lá em Guerra Infinita. Falcão de Aço. O primeiro personagem da nossa lista é o Falcão de Aço. Ele tem uma dinâmica de poderes muito legal. Quando ele ativa um amuleto misterioso, o corpo dele é guardado em uma dimensão paralela e a mente dele passa a controlar uma armadura androide alienígena que aparece no lugar. Tudo começa quando Christopher descobre que seu próprio pai, um policial respeitado, estava aceitando dinheiro de criminosos. Fugindo da máfia, ele se esconde, encontra esse amuleto, ganha seus poderes e decide limpar as ruas de Nova York. Mas a história não para por aí. Mais tarde, a Marvel revelou que essa armadura é na verdade uma arma de uma antiga ordem de assassinos cósmicos ligada ao Império Alienígena dos Shi'ar. O traje foi feito para o mal, mas o lado heróico do garoto conseguiu dominar a máquina. O Falcão de Aço ainda não existe no cinema, mas ele se encaixa perfeitamente no momento atual do estúdio. Como um herói urbano, ele faria uma ótima dupla com a nova fase de bairro do Homem-Aranha. Já pelo lado cósmico, ele é muito amigo do Herói Nova e tem essa ligação direta com a mitologia dos X-Men por causa da sua armadura alienígena. Com suas asas e o raio de energia no peito, ele teria um visual incrível na tela. Garota Esquilo. Não se deixe enganar pelo nome fofo, porque ela é conhecida nos quadrinhos por ser a heroína que já derrotou os maiores vilões da Marvel, incluindo Thanos, o Galactus e o Doutor Destino. Ela é uma jovem extremamente otimista que tem força e agilidades proporcionais a um esquilo, garras, uma cauda peluda e a habilidade de se comunicar com esses pequenos roedores. A Dorian Green defende a empatia e a amizade, sempre tentando resolver os conflitos na base da conversa antes de partir para a briga. A origem dela é bem divertida e leve. A Dorian descobriu seus poderes na adolescência e, querendo provar seu valor, tentou virar uma ajudante oficial do Homem de Ferro. O Tony Stark não deu muita bola no começo, mas logo em seguida ela acabou salvando a vida dele derrotando o Doutor Destino com a ajuda de um exército de esquilos. Depois disso, ela se tornou uma heroína oficial, provando que até os poderes mais inusitados podem ser incrivelmente úteis para salvar o dia. No universo cinematográfico, a Garota Esquilo ainda não deu as caras, mas quase aconteceu. Ela seria a protagonista de uma série de comédia chamada Novos Guerreiros, e que chegou a ter um episódio piloto gravado, mas o projeto foi cancelado antes de estrear. No momento atual do estúdio, ela seria a adição perfeita para trazer um tom mais engraçado. Nos quadrinhos, ela trabalhou como babá para a filha da Jessica Jones com o Luke Cage e tem conexões com os Vingadores. Com o humor que a gente vê hoje nas produções da Marvel, ela com certeza roubaria a cena. Jeff, o tubarãozinho da Terra. Esse é o mascote mais fofo e letal da Marvel. Diferente dos outros heróis, o Jeff não tem grandes dilemas morais ou uma jornada complexa por justiça. Ele é literalmente um pequeno tubarão com 4 patas que respira fora d'água. Ele simplesmente ama seus amigos, come qualquer coisa que vê pela frente e é extremamente leal a quem cuida dele. A origem do Jeff é um experimento genético maluco criado pelo vilão MODOK. Ele acabou sendo resgatado e adotado pela heroína Gwenpool. A história mais inusitada dele é que quando a Gwen percebeu que a revista dela ia ser cancelada nos quadrinhos, ela passou o Jeff para os cuidados do Deadpool, só para garantir que o bichinho continuasse existindo e aparecendo nas histórias. Depois disso, ele também virou parceiro de apartamento da Kate Bishop, a Gaviã Arqueira. No universo cinematográfico, o Jeff seria a adição perfeita para roubar a cena como um mascote de computação gráfica, bem no estilo do que foi o Jacaré Loki. Como a Kate Bishop já está muito bem estabelecida no CM e o Deadpool agora também faz parte de vez desse universo, introduzir o Jeff seria extremamente fácil. Ele com certeza viraria o grande favorito do público em questão de segundos. Ai, queria saber fazer a vozinha do Jeff.
Penny Parker. A Penny é uma versão alternativa do Homem-Aranha, mas ela não balança em teias com o próprio corpo. Em vez disso, ela defende a sua cidade pilotando um traje robótico gigante chamado Spider. O visual dela é um prato cheio em questão de design de personagens, e a grande sacada é que ela divide o controle desse mecha através de uma ligação psíquica com uma aranha radioativa. A origem dela traz uma carga emocional bem forte sobre o legado. O pai da Penny era o piloto original do traje e acabou morrendo em combate. Quando ela tinha apenas 9 anos de idade, seus tios, Ben e May, revelaram que somente a genética dela seria compatível para continuar o projeto. Ela aceitou ser picada pela aranha para criar a conexão mental com o robô e assumiu a missão de proteger as ruas de uma versão futurista e super tecnológica de Nova York, honrando assim o sacrifício do pai. Apesar de ser muito famosa pelas incríveis animações do Aranhaverso, a Penny ainda não teve a sua chance em live action. Com o multiverso completamente escancarado no cinema, seria um espetáculo visual ver como a Marvel adaptaria esse robô gigante e toda essa influência oriental para o mundo real. Imagina o potencial de ver o design dessa armadura interagindo com a tecnologia do Homem-Aranha principal ou até mesmo abrindo portas para um núcleo mais focado em mechas. Luna Snow. Ela traz uma música muito única que tem tudo a ver com o mundo do entretenimento atual, porque ela é literalmente uma estrela pop que também é super heroína. A Luna tem o poder de manipular o gelo, criando rajadas congelantes e até curando pessoas, tudo isso enquanto aplica passos de dança no meio da batalha. A grande missão dela é proteger o público e salvar o dia sem perder o ritmo dos seus shows, equilibrando a vida de ídolo musical global com a de heroína. A origem dela é bem moderna e inusitada, porque ela surgiu primeiro nos videogames antes de ir para os quadrinhos. A Seo-hee estava se apresentando em um evento das indústrias Stark na Coreia do Sul, quando uma organização terrorista invadiu o local. Tentando proteger as pessoas, ela acabou sendo trancada dentro de um reator de energia de fusão a frio. Em vez de se machucar, ela absorveu essa energia, ganhou seus poderes de gelo e derrotou os vilões ali mesmo. A mídia adorou a atitude e ela aproveitou o momento para lançar sua carreira solo, virando assim um fenômeno que lança singles de sucesso e também combate o crime ao mesmo tempo. A dinâmica de construir uma persona artística forte, que também funciona na ação, rende uma narrativa muito boa. No universo cinematográfico, a Luna ainda não apareceu, mas ela seria uma adição espetacular para as telas. Nos quadrinhos, ela faz parte de uma equipe chamada Agentes da Atlas, que costuma ser liderada pelo Jimmy Woo e conta com heróis como o Shang-Chi, que também já estão muito bem estabelecidos no cinema. Com o impacto gigante da música pop coreana no mundo real, hoje a estreia dela em um filme faria um barulho enorme. Imagina uma cena de ação perfeitamente coreografada, como se fosse um videoclipe musical, com efeitos de gelo brilhantes e uma trilha sonora original. Seria algo totalmente inédito e visualmente incrível para o estúdio. Gwenpool! Diferente de outros heróis, ela não tem poderes mutantes ou armaduras tecnológicas. O grande superpoder da Gwen é o conhecimento metalinguístico, porque ela veio do mundo real e leu todas as revistas da Marvel. Ela sabe as identidades secretas de todo mundo, entende as fraquezas dos vilões e até consegue manipular os quadros da própria página dos quadrinhos. O que ela defende é basicamente a própria sobrevivência, agindo como uma mercenária e heroína para garantir que sua história seja interessante o suficiente para não ser cancelada pelos roteiristas. A origem dela é genial e muito divertida. A Gwen era apenas uma leitora comum do nosso universo, que misteriosamente acordou na principal realidade da Marvel. Sabendo que personagens secundários e figurantes sempre acabam morrendo nas grandes sagas, ela decidiu que precisava virar uma personagem com nome na capa. Ela foi até uma costureira de super-heróis e pediu um traje marcante. Como o nome dela é Gwenpool, a costureira achou que ela tinha alguma ligação com Deadpool e fez um uniforme rosa e branco parecido com o dele, mesmo ela não tendo absolutamente nada a ver com ele e nem com a Gwen Stacy. No cinema, a Gwenpool ainda não fez sua estreia, mas o terreno nunca esteve tão preparado para ela. Com o sucesso absurdo do Deadpool brincando com a quebra da quarta parede e com o multiverso no estúdio, a Gwen seria a evolução natural dessa brincadeira, trazendo a visão cômica de uma verdadeira fã para dentro da tela. Nos quadrinhos, ela interage bastante com Miles Morales, os Campeões, e também é a tutora original do Jeff, o Tubarão da Terra, que acabamos de mencionar aqui na lista. Ver ela no cinema apontando os furos de roteiro e os clichês dos filmes seria um sucesso absoluto de bilheteria.
Amadeus Cho! O Amadeus é oficialmente a oitava pessoa mais inteligente de todo o universo Marvel. Diferente da maioria dos heróis que resolve tudo na porrada, ele usa o cérebro como sua principal arma. A grande missão dele é provar que a inteligência e o controle emocional podem superar qualquer maldição, o que fica muito claro quando ele decide absorver a radiação gama do Bruce Banner para salvar a vida do Vingador. Com isso, ele se transforma em uma versão do Hulk, mas mantendo a sua mente e personalidade geniais totalmente no controle. A origem dele é bem trágica, mas cheia de superação. Ele era apenas um adolescente coreano-americano prodígio quando seus pais foram assassinados por uma organização que queria eliminar os maiores gênios do mundo. Ele teve que fugir e viver nas ruas com a ajuda de um filhote de coiote, usando apenas sua mente matemática absurda para sobreviver e calcular todas as probabilidades de ação ao seu redor. Durante essa fuga, ele acabou fazendo amizades muito improváveis com o próprio Hulk clássico e com o deus grego Hércules, se tornando um grande parceiro de aventura deles antes mesmo de ganhar seus próprios poderes Gama. No universo cinematográfico, a porta para o Amadeus Cho já está escancarada faz muito tempo. A mãe dele, a doutora Ellen Cho, já apareceu no filme Vingadores Era de Ultron, sendo a cientista responsável pela tecnologia que ajudou a criar o corpo do Visão. Além disso, o próprio Hércules, que é o grande parceiro do Amadeus nas HQs, acabou de ser introduzido na cena pós-créditos de Thor, Amor e Trovão. Como o estúdio está claramente montando uma nova geração de heróis, trazer o Amadeus como esse novo Hulk jovem e arrogante para formar a equipe dos campeões ou dos jovens Vingadores seria o caminho perfeito para as telas. Rick Jones. O Rick é um cara comum, sem poderes na maior parte do tempo, mas com uma coragem absurda. Ele defende a amizade acima de tudo e serve como uma verdadeira bússola moral para os heróis mais poderosos da Terra, sempre lembrando eles da sua humanidade. Ao longo dos anos, ele já vestiu o manto do Buck, dividiu o corpo com o Capitão Marvel e até virou o monstro Gama Bomba A, mas sua essência é ser o melhor amigo que um herói pode ter. A origem do Rick Jones é o pontapé inicial para a existência do próprio Hulk. Ele era um adolescente rebelde que, por causa de uma aposta, invadiu de carro uma área militar de testes de bombas. O cientista Bruce Banner viu o garoto e correu para salvá-lo, jogando ele em uma trincheira, mas recebendo toda a radiação da bomba no lugar dele. Sentindo uma enorme culpa por ter mudado o destino do cientista, o Rick assumiu a responsabilidade de ficar ao lado dele para tentar ajudar a controlar o Gigante Esmeralda, começando aí sua grande carreira como parceiro de super-heróis. No universo cinematográfico, a ausência do Rick Jones é uma das maiores surpresas para os fãs antigos. Ele teve apenas um easter egg bem sutil no filme O Incrível Hulk de 2008, onde o nome dele aparece rapidamente em uma tela de arquivos da SHIELD, mas nunca foi de fato escalado. Como ele é profundamente ligado ao Hulk, ao Capitão América e ao legado do Capitão Marvel original, trazer ele para as telas seria um resgate incrível da fase clássica da editora. Ele poderia ser facilmente adaptado como um aliado estratégico sem poderes para ajudar as novas formações de heróis do estúdio. Capitão Britânia! O Brian é um herói movido à magia e ligado às lendas do Rei Arthur, cuja principal missão é proteger o Reino Unido e todas as realidades alternativas através da tropa dos Capitães Britânia. Os poderes dele de super força, voo e campos de força vêm de um amuleto místico e estão diretamente ligados à sua própria autoconfiança. A origem dele mistura ciência e fantasia de um jeito muito clássico. O Brian era um estudante de física brilhante que trabalhava em um centro de pesquisas nucleares. Quando o lugar foi atacado por mercenários, ele tentou fugir de moto, mas acabou sofrendo um acidente quase fatal. Perto da morte, ele recebeu a visita do mago Merlin e da sua filha Roma, que ofereceram a ele duas opções para salvar sua vida: a Espada da Força ou o Amuleto do Direito. Ele escolheu o amuleto por não se considerar um guerreiro violento, ganhando assim seus poderes e o manto do herói. No universo cinematográfico da Marvel, o nome dele já foi jogado no ar de forma bem sutil. No filme Vingadores Ultimato, quando o Capitão América viaja no tempo para a base da SHIELD nos anos 70, é possível ouvir a Peggy Carter mencionando que um agente chamado Braddock não tinha se apresentado. Além disso, a chegada dele aos cinemas seria a ponte perfeita para introduzir a equipe Excalibur e conectar o lado mágico do estúdio com os mutantes, já que a irmã gêmea dele é a famosa Psylocke dos X-Men. Seria incrível ver essa mistura de feitiçaria britânica com super-heróis ganhando vida nas telas com os efeitos visuais de hoje. Tigresa! A Greer é uma mulher que foi magicamente transformada em uma híbrida de humana com tigre, ganhando pelos alaranjados, listras,
força, agilidade e sentidos super aguçados. Além de ser uma lutadora feroz, o que ela mais defende é a empatia e o cuidado com as pessoas. Ela frequentemente age como o coração e a conselheira de sua equipe, ajudando outros heróis com seus traumas enquanto tenta equilibrar a sua própria humanidade com seus novos instintos selvagens. A origem dela é dividida em duas partes bem interessantes que misturam tecnologia e magia. A Greer começou a sua jornada heróica sem poderes, usando apenas um traje espacial que aumentava suas capacidades físicas, agindo sob o codinome de Agatha. Porém, durante uma investigação, ela acabou sendo exposta a uma dose letal de radiação. Para salvar a vida dela, a sua mentora a levou até uma raça ancestral e secreta conhecida como o Povo Gato. Eles realizaram um antigo ritual místico que curou a Greer da radiação, mas a transformou permanentemente na tigresa, ligando a alma dela a esse legado mágico felino. No universo cinematográfico, a tigresa ainda não deu as caras, mas a semente da história dela já está plantada há muito tempo. Aquele primeiro traje tecnológico que ela usou acabou sendo passado nos quadrinhos para a personagem Patsy Walker, a heroína felina, que foi adaptada nas telas como a Trish Walker, na série da Jessica Jones. Além disso, a tigresa tem romances e parcerias fortíssimas com o Cavaleiro da Lua e o Gavião Arqueiro. Como a Marvel já introduziu o Cavaleiro da Lua e o Visão Branco, o estúdio tem a fundação perfeita para montar os Vingadores da Costa Oeste e trazer todo esse visual incrível e selvagem da tigresa para as telas. Irmão Voodoo. O Jericó é um dos maiores feiticeiros da Marvel, focado na magia voodoo, e sua grande missão é manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A dinâmica dele é muito interessante porque ele é um psicólogo de formação, então ele mistura a ciência da mente humana com a feitiçaria pesada para lidar com demônios e outras ameaças espirituais. A origem dele acontece quando Jericó, que tinha se mudado para os Estados Unidos para estudar, precisa voltar às pressas para o Haiti. Ele descobre que seu irmão gêmeo, o Daniel, estava morrendo por causa de uma maldição de um feiticeiro rival. Nos seus últimos momentos, o espírito do Daniel é magicamente fundido à alma do Jericó através de um ritual ancestral. Com isso, o Jericó ganha a força física e a sabedoria mágica do irmão, assumindo o manto de irmão voodoo para vingar sua família e herdar a função de protetor místico supremo. No universo da Marvel, a gente já teve uma semente gigantesca plantada para a chegada dele logo no primeiro filme do Doutor Estranho. O mestre protetor do Sanctus Sanctorum de Nova York, que acaba sendo morto pelo vilão Caecilius, é justamente o Daniel Drum, o irmão do Jericó. Essa morte é a motivação perfeita para introduzir o irmão Voodoo no cinema, buscando respostas ou até mesmo responsabilizando os magos pelo que aconteceu. Com a expansão do lado sobrenatural do estúdio, com lobisomens, vampiros e bruxas, trazer o visual dele invocando feitiços e conversando com o fantasma do próprio irmão renderia cenas espetaculares nas telas. Angela! A história dela nos bastidores é tão louca quanto nas próprias páginas. Ela foi criada originalmente para as revistas do Spawn da Image Comics, antes de ter os seus direitos comprados e ser integrada à Marvel. Dentro desse universo, a Angela é simplesmente a irmã perdida do Thor e do Loki, mas ela não é uma Asgardiana clássica, ela é uma guerreira implacável e extremamente leal. O que ela defende é guiado por um código de honra muito restrito dos anjos, onde nada é de graça e não existe altruísmo. Para ela, toda ação é uma transação ou uma dívida a ser paga, lutando apenas por quem ela ama ou pelo que considera justo dentro das suas próprias regras. A origem dela dentro da editora é fantástica. Ela nasceu como Aldrich, a primeira filha de Odin e Freya. Durante uma guerra muito antiga contra o Décimo Reino, um lugar brutal conhecido como Heaven, que a gente conhece como Paraíso, a Rainha dos Anjos sequestrou a bebê e fez Odin acreditar que ela tinha sido morta. Furioso, o pai de todos cortou e isolou esse reino da Árvore do Mundo. A grande reviravolta é que a menina sobreviveu. Foi criada como uma dessas anjas guerreiras e batizada de Angela, crescendo sem fazer a menor ideia que possuía sangue dos deuses asgardiano até a vida adulta. No universo cinematográfico da Marvel, a Angela acabou perdendo um pouco desse espaço inicial porque o estúdio pegou esse conceito de irmã primogênita secreta imortal e entregou à vilã Hela no filme Ragnarok. Apesar de não ter menções diretas por causa disso, ela tem uma porta de entrada perfeita através do núcleo cósmico. Nos quadrinhos, logo após descobrir o seu passado, ela se junta aos Guardiões da Galáxia ali por um breve tempo e vira uma grande amiga da Gamora. Trazer a Angela para as telas seria a chance de explorar esse
10º reino escondido e apresentar uma heroína com um visual de fantasia épica, empunhando espadas gigantescas para lutar lado a lado com o que sobrou de Asgard. Bill Raio Beta! O Bill é um alienígena da raça dos Corbinianos, que tem a aparência um pouco assustadora de um monstro ciborgue com um rosto equino, mas que, na verdade, possui um dos corações mais puros e nobres de todo o universo Marvel. O que ele defende, acima de tudo, é a sobrevivência do seu povo, agindo como o guardião solitário dos últimos sobreviventes de sua raça enquanto viajam pelos cosmos. Além disso, ele protege os inocentes que encontra pelo caminho. A origem dele é épica e cheia de honra. A galáxia do povo do Bill foi destruída pelo demônio Surtur. Para proteger a nave com sobreviventes em estado de sono criogênico, os cientistas modificaram geneticamente o seu melhor guerreiro, criando o Bill Raio Beta. Durante essa fuga pelo espaço, a nave dele acabou sendo interceptada pela SHIELD e pelo Thor, e os dois entraram em combate. A grande reviravolta da história é que durante a briga, o Bill conseguiu levantar o martelo Mjolnir, provando ser tão digno do poder quanto o deus do trovão. Impressionado com a nobreza do alienígena, o próprio Odin ordenou a criação de um martelo místico exclusivo para ele, o famoso Rompe-Tormentas. No universo cinematográfico da Marvel, a gente já teve provas claras de que ele existe. No filme Thor Ragnarok, o rosto do Bill Raio Beta aparece esculpido na torre do Grão-Mestre no planeta Sakaar, mostrando que ele já foi um dos grandes campeões daquela arena de gladiadores. Além disso, a arma clássica dele, o Rompe-Tormentas, já foi forjada e está sendo usada pelo próprio Thor desde Vingadores Guerra Infinita. A introdução do Bill seria muito fácil e faria um sucesso enorme, talvez cruzando o caminho do Thor no espaço para finalmente assumir a sua arma de direito nas telas. Aniquilador! Diferente dos heróis que vimos até agora, ele é um antagonista brutal e o governante absoluto de uma dimensão paralela sombria chamada Zona Negativa. Ele é um alienígena insetoide implacável que carrega o poderoso cetro de controle cósmico. O que ele defende é basicamente a própria sobrevivência e o domínio total. Ele tem uma paranoia constante de que o universo quer destruí-lo. Então a solução distorcida dele é simplesmente tentar aniquilar toda a vida existente antes que façam isso com ele. A origem dele é puramente sobre evolução forçada e instinto de sobrevivência. Ele nasceu como uma criatura muito frágil no planeta Arturus, dentro dessa própria zona negativa. Tentando não ser devorado por predadores maiores, ele acabou encontrando os destroços de uma nave de uma raça alienígena super avançada. Usando sua inteligência, ele decodificou a tecnologia daquela nave para evoluir o seu próprio corpo, criando uma armadura e forjar o seu cetro de poder infinito. Com isso, ele se tornou o rei supremo daquele universo e criou uma frota infinita de naves e insetos assassinos conhecida como a temida Onda de Aniquilação. No universo de filmes da Marvel, ele ainda não foi mencionado, mas o terreno está totalmente preparado para a chegada dele. Ele é um dos inimigos mais clássicos do Quarteto Fantástico. Além disso, a gente já viu que o Reino Quântico nos filmes do Homem-Formiga pegou muita coisa emprestada dessa estética da zona negativa dos quadrinhos. Imagina só o espetáculo visual que seria adaptar o design de terror desse Lorde Inseto gigante comandando um enxame alienígena nas telas. Ele é um vilão com porte e visual para ser uma ameaça nível Thanos no núcleo espacial do estúdio. Senhor Sinistro! O Sinistro não é um mutante comum, ele é um cientista obcecado pela genética e pela evolução. O que ele defende é a criação do ser perfeito, e para isso ele não tem nenhum limite moral, realizando experimentos cruéis para manipular linhagens sanguíneas. Ele tem um interesse doentio pela família Summers e pelos Grey, acreditando que a união deles geraria o mutante definitivo. A origem dele remonta a Londres do século XIX. O Nathaniel Essex era um biólogo brilhante que já previa a mutação humana muito antes de ela se tornar comum. Suas ideias eram consideradas loucuras pela sociedade científica da época, mas acabaram atraindo a atenção do mutante ancestral Apocalipse. O vilão egípcio usou tecnologia alienígena para transformar o Essex em um ser imortal, com pele pálida e a icônica marca de diamante na testa. A partir daí, ele abandonou sua humanidade e assumiu o nome de Senhor Sinistro, passando décadas agindo nas sombras para moldar o futuro da raça mutante através da ciência. No cinema, o Senhor Sinistro é um dos personagens que mais bateu na trave até agora. Durante a fase da Fox, tivemos vários easter eggs indicando a chegada dele. No filme X-Men Apocalipse e em Logan, aparecem maletas com o nome da sua empresa, a Essex Corp, sugerindo que ele estava coletando DNA mutante por trás dos panos.
Com a integração dos mutantes ao universo principal da Marvel agora, ele seria o vilão perfeito para uma trama cheia de mistério e genética. Imagina só o visual dele com aquela capa de tiras e o estilo gótico moderno sendo adaptado com todo o capricho visual que o estúdio costuma ter. Beyonder! Ele não é apenas um deus, ele é a manifestação consciente de um universo inteiro que fica fora do nosso multiverso. O Beyonder não defende exatamente uma causa, ele é movido pela curiosidade pura. Ele observa os seres humanos como se fossem formigas e quer entender o que são os nossos desejos e por que lutamos tanto para sobreviver. A origem dele é uma das mais icônicas das histórias em quadrinhos. Ele vem de uma dimensão chamada Além. No evento clássico das Guerras Secretas de 1984, ele simplesmente sequestrou os maiores heróis e vilões da Terra, colocou todo mundo em um planeta de retalhos chamado Mundo de Batalha e deu a ordem: matem seus inimigos, e eu darei o que desejarem. Ele é a definição de um mestre de marionetes cósmico que brinca com a realidade como se fosse massinha. No universo de filmes da Marvel, o nome dele ainda não foi dito, mas a sombra dele está em todo lugar. Com o filme Vingadores Guerras Secretas já anunciado, é quase impossível contar essa história sem a presença dele, ou de algo inspirado nele. Ele tem conexões diretas com o Homem Molecular e com o Conselho dos Illuminati, que já vimos no cinema. Como ele pode assumir qualquer forma, inclusive a de um homem com um terno branco bem estilo anos 80, o visual dele seria um contraste incrível com as batalhas épicas do estúdio. Ele é o tipo de personagem que muda as regras do jogo só por existir. Miles Morales! Chegando na nossa medalha de prata, temos o Miles Morales, o Homem-Aranha do Brooklyn. Miles é muito mais do que um substituto, ele é o símbolo de que qualquer pessoa pode estar por trás da máscara. Ele defende a sua comunidade com um senso de responsabilidade enorme, equilibrando a vida de um adolescente comum com o peso de ser um herói em um mundo que já tinha um ícone. O que torna o Miles único, além do carisma, são os seus poderes extras, como a camuflagem que o deixa invisível e as rajadas de bioeletricidade conhecidas como o golpe venenoso. A origem dele é um clássico moderno. O Miles foi picado por uma aranha geneticamente modificada que o seu tio, o gatuno Aaron Davis, acabou carregando sem querer dos laboratórios da Oscorp. No universo original dele, o Peter Parker acaba morrendo em combate e o Miles, sentindo que poderia ter ajudado, decide assumir o manto para honrar o legado do herói. Depois dos eventos das Guerras Secretas nos quadrinhos, ele acabou sendo transportado de vez para o universo principal da Marvel, onde hoje atua lado a lado com o Peter original como um herói de pleno direito e um membro fundamental dos Vingadores e dos Campeões. No universo de filmes da Marvel, a presença do Miles é um dos segredos mais mal guardados da Marvel. No filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, o personagem Aaron Davis, interpretado pelo Donald Glover, menciona explicitamente que tem um sobrinho que mora ali no bairro. Além disso, em Sem Volta para Casa, o vilão Electro comenta que esperava que o Aranha fosse negro, o que foi um aceno gigantesco para os fãs. Com o sucesso estrondoso do Aranhaverso e o multiverso totalmente aberto, é apenas uma questão de tempo para vermos a versão live action do Miles balançando pelas teias do estúdio, possivelmente sendo treinado pelo próprio Tom Holland. Nova! E finalmente chegamos ao nosso primeiríssimo lugar. Ele é basicamente o Lanterna Verde da Marvel, um policial espacial humano que carrega no capacete todo o poder de uma civilização intergaláctica. O que o Richard defende é a ordem e a sobrevivência do universo, agindo como o último guardião de uma força mística e tecnológica chamada Força Nova, que dá a ele super força, a capacidade de voar em velocidades incríveis e disparar rajadas de energia pura. A origem do Richard Rider é um clássico de ficção científica. Ele era apenas um adolescente comum em Long Island, quando o último sobrevivente da Tropa Nova, um alienígena chamado Runday, chegou à Terra em uma nave moribunda após a destruição do planeta Xandar. Sem tempo para escolher melhor, o alienígena transferiu todos os seus poderes e o seu uniforme para o Richard, pedindo que ele assumisse o manto e protegesse a galáxia. O que começou como um susto transformou o garoto em um dos heróis mais poderosos e respeitados do cosmos, liderando exércitos inteiros contra ameaças como o próprio Aniquilador, que já citamos aqui na nossa lista. No universo de filmes da Marvel, a presença do Nova é a pergunta de $1 milhão. A Tropa Nova já foi apresentada lá no primeiro Guardiões da Galáxia, mas eles eram apenas soldados comuns sem os poderes individuais do Richard. A porta para a entrada dele foi aberta de forma brutal em Vingadores Guerra Infinita, quando Thor menciona que Thanos dizimou o planeta Xandar para pegar a Joia do Poder.
Esse evento é o gancho perfeito para o início da história do Richard no cinema, sendo o sobrevivente desse massacre que herda o poder total da tropa que foi destruída. Com um projeto oficial do Nova já confirmado em desenvolvimento pelo estúdio, é só uma questão de tempo para vermos o foguete humano atravessando as telas. E aí, o que você achou da nossa lista? Faltou algum herói importante? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o likezão aí e até a próxima!